Declaro a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Coudilarc para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Ata da 106ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de novembro de 2018. Presidência, deputado Maurício Coudilarc. Secretarias, deputados Dirce Adeixait, Neudi Sareta, Adot. Às 9 horas do dia 8 de novembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grandes expedientes. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Neudi Sareta, pelo PT. Ordem do dia. Não houve matérias a serem deliberadas. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para amanhã, às 19 horas, no município de Trombudo Central. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 25ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de novembro de 2018. Presidência, deputado Jean Kuma. Às 19 horas e 30 minutos do dia 9 de novembro do ano 2018, na cidade de Trombudo Central, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora prefeita do município de Trombudo Central, Giovana Gessner. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Trombudo Central, Érico Bayechev. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Trombudo Central, vereador Luiz Augusto Correia. E senhor deputado eleito no último pleito, Gerry Comper, Gerry do Alto. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 60 anos de emancipação político-administrativa do município de Trombudo Central. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra na condição de deputado eleito no último pleito, Gerry Comper. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados a senhora Anelore Richard Eller. Também teceu seu discurso a excelentíssima senhora prefeita do município de Trombudo Central, Giovana Gessner. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Saulo Adame para fazer o lançamento da sua obra literária intitulada Trombudo Central, a história de todos é a de cada um. Por fim, o senhor deputado Jean Kuma fez uso da palavra na qualidade de presidente da sessão. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária
para terça-feira, no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino do município de Trombudo Central. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem quer discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar, deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso, por até 10 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e as pessoas que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Todos uma boa tarde. Senhor presidente, nessa sexta-feira nós tivemos a oportunidade de acompanhar a visita do médico italiano Christian Manuel Pérez, filho de pais peruanos, mas nascido em Bolonha, na Itália. E ele veio representando a empresa médica italiana Global Medical Division. Ele é sócio da empresa, que possui filiais de atendimentos em vários lugares do mundo, inclusive na República Dominicana. Ele esteve no Brasil para conhecer o sistema de atendimento médico de urgência, móvel de urgência, e, por uma razão ou outra, na vida de italiano, de conhecer pessoas que moram na Itália e militar bastante nessa vida de italianismo, a gente conheceu algumas pessoas da Itália e eles fizeram contato e preparei, então, uma grande recepção a esse médico italiano na gerência do SAMU, ali na Secretaria de Segurança Pública, na Avenida Ivo Silveira. Todos sabem que o ano passado nós passamos uma dificuldade muito grande na manutenção do SAMU e fizemos uma grande mudança na concepção. Nós avocamos para o Estado uma política de Estado no gerenciamento do SAMU. Antes, nós apenas pagávamos, terceirizávamos totalmente e apenas olhávamos de longe o que acontecia no SAMU. Hoje em dia, foram colocadas responsabilidades no Estado no seguinte sentido: chamamos uma parceria do Corpo de Bombeiros Militares e fizemos, então, um acoplamento de todas essas forças. E foi justamente isso que o Dr. Christian fez na sexta-feira. Ele veio conhecer esse emaranhado de coisa boa que tem o Estado de Santa Catarina em termos de atendimento médico de urgência. São 102 unidades básicas de saúde e são 23 unidades de atendimento já qualificadas de saúde. Além disso, são 4 aeronaves, são 2 helicópteros e 2 aviões. Nem na Itália tem isso. Então, nós ficamos realmente muito contentes, porque na hora que um expert, uma pessoa altamente qualificada, anestesiologista, intensivista, que já serviu nas Forças Armadas da Itália na guerra do Iraque, então, que tem uma experiência muito grande internacional, realmente de coisas graves que podem acontecer durante a vida das pessoas. E ele passou, além de conhecer a parte burocrática do SAMU, ele também fez conhecer uma noite de atividade dentro do SAMU, fazendo o atendimento dentro de uma ambulância do SAMU, uma unidade avançada. Então, eu como secretário, ex-secretário da Saúde, e eu sugeri então que essa empresa viesse aqui no Brasil para que conhecesse mais profundamente como é desenvolvido o trabalho, treinamento, enfim. Então, mais uma vez eu digo, ele visitou a gerência regional, a gerência estadual,
ali na Secretaria de Segurança Pública, e a equipe da TV AL, inclusive, acompanhou a visita, e eu peço, então, o apoio, a compreensão dos senhores do plenário para exibir o seguinte vídeo. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, existe no Brasil desde 2003. Acionado pelo número 192, ele busca atender precocemente vítimas em situação de urgência e emergência médica. Em Santa Catarina, o SAMU conta com 102 unidades básicas de atendimento e 23 unidades de suporte avançado, onde trabalham mais de 600 médicos, enfermeiros, técnicos e motoristas socorristas. A cada mês, o SAMU realiza mais de 26 mil atendimentos em todo o estado. 60% dessas são as nossas ocorrências. Muitos casos a gente consegue resolver no local, né, quando a gente tem equipe de saúde dentro da ambulância. Então, chegando ao local com médico, enfermeiro ou mesmo técnico de enfermagem, que reporta ao médico regulador na central, muitas vezes consegue já medicar o paciente e liberar no local. Atualmente, o SAMU catarinense conta com 8 centrais de regulação, distribuídas em diferentes pontos do estado. Segundo o tenente-coronel Giovanni, que atua na divisão de logística do serviço, o governo estadual vem buscando integrar o atendimento prestado pelo SAMU 192 e pelos bombeiros 193. A previsão é que a integração esteja concluída no primeiro semestre do ano que vem. O que acontece hoje com os sistemas separados, e a gente quer integrar justamente a questão dos sistemas, hoje o CR-SAMU e o E193, né, para que, com os sistemas integrados, o despacho não aconteça de forma duplicada, ou seja, não tenha-se duplicidade de viaturas deslocando para uma mesma ocorrência. Para conhecer o Serviço Brasileiro de Atendimento Móvel de Urgência, o médico anestesista italiano Christian Pérez veio até Santa Catarina e visitou a sede administrativa do SAMU em Florianópolis. Ele destacou a velocidade no atendimento como o principal ponto de destaque no SAMU catarinense. La velocidad con lo que intervienen. Ayer, lamentablemente, como expliqué, vi un accidente de motociclista joven y yo llegué por primero porque estaba ahí, presté los primeros auxilios. En unos pocos minutos llegaron algunas enfermeras del SAMU que me ayudaron y en unos 5 o 10 minutos llegó la ambulancia también para seguir los auxilios. Así que vi en primera persona que de verdad el servicio funciona, es rápido e bem com bons equipamentos. O médico italiano tem uma empresa de atendimentos em saúde e um canal de TV sobre o mesmo tema. Ele sugeriu a realização de um intercâmbio entre profissionais da Itália e do Brasil. O deputado Vicente Caro Preso acompanhou a visita. O que nós queremos é que cada vez mais o tempo-resposta seja diminuído e cada vez mais a qualidade do serviço melhore. Por isso, essas visitas são extremamente importantes e no que depender da Assembleia Legislativa, no trâmite de eventual projeto de lei que venha do Executivo, nós estaremos prontamente mobilizados para que o trâmite seja o mais breve possível. Bom, senhoras e senhores, esse médico, vocês imaginam o que é o Brasil hoje em dia. Ele tinha descido no aeroporto, estava no túnel ali, aqui perto, e foi surpreendido por um acidente grave, fatal, de um motociclista. Mas ele não se furtou, saiu do carro onde ele estava, o táxi, e foi o primeiro a prestar socorro para o carro, para a pessoa que tinha sido acidentada. E logo depois chegaram pessoas do SAMU, e o que ele falou justamente, o que impressionou foi a rapidez com que a viatura chegou e o tipo de atendimento qualificado que ele viu nos técnicos que foram prestar esse primeiro atendimento. Infelizmente, a pessoa não sobreviveu, mas isso demonstra a bela impressão que esse cidadão vai levar para a Itália do nosso serviço. E o que a gente quer com essa visita? Ele se propôs de pronto, e também a gerência do SAMU, da mesma forma, a fazer intercâmbio para melhorar a qualificação, tanto dos nossos quanto dos deles. Então, já estão trabalhando nesse sentido, a partir
desse contato que houve de sexta-feira, e nós temos certeza de que essa visita não foi em vão. Eu queria que o apoio também passasse algumas fotos aí, que vão mostrar, além do acidente que ele atendeu, saiu do seu carro e foi atender, infelizmente a vítima foi fatal, pode passar. Ele já dentro da ambulância, passando a noite, boa parte da noite, se juntando aos nossos profissionais para tocar adiante o serviço de atendimento. Então, são esses projetos que nos motivam e que nos estimulam para que a gente continue lutando cada vez mais por um serviço qualificado em nossa cidade, em nosso estado e também no Brasil, que o exemplo de Santa Catarina possa ser perpetrado e que seja cada vez mais estimulado uma luta em favor da boa qualificação. Mais um minuto, senhor deputado, o senhor pode concluir. E que a nossa luta seja justamente no sentido de cada vez mais diminuir o tempo-resposta e qualificar cada vez mais o atendimento. Então, queria parabenizar os técnicos do SAMU, a gerência, enfim, e toda essa ideia que nós tivemos em determinado momento, que definir de uma vez por todas essa nova concepção do SAMU. Temos certeza que fizemos o correto. Essa é uma grande razão para fazermos um belo intercâmbio Brasil e Itália para defender a vida dos catarinenses. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Leonel Arcanjo Pavan, por até 10 minutos. Senhoras e senhores parlamentares, quero hoje pontuar no meu discurso como base o editorial do jornal Cruzeiro do Sul, da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Eu fiz questão de trazer porque comungo muito com o que eu li e o que eu vou falar agora. O Brasil, em toda a sua história, viveu aos solavancos na trajetória republicana, ora por conta das condições econômicas do mundo, ora por questões internas próprias de um país que se agarrou aos valores transferidos por seus colonizadores e com grande dificuldade para encontrar sua identidade própria. Fomos sendo moldados pelos tropeços ao longo da nossa trajetória. Empenhamos nossos votos livres quando a democracia retornou com o fim do regime militar. Em vários homens e ideias, algumas com sucesso e outras com retumbante fracasso, como o sequestro da poupança do governo Collor, por exemplo, do qual eu fui vítima também. Depois, outros presidentes vieram atrelados a grandes economistas carregando suas teorias, pensadores e ideólogos de primeira viagem. De todo modo, o país sobreviveu a essas mudanças que mais sugeriam soluções na base de tentativas e erros, do que metas a serem alcançadas com inteligência e determinação. Essas distorções nos levaram à marca mundial de maior corrupção de todos os tempos. Nem por isso o país desistiu de sua proposta de ser igual ou superior
aos chamados países de primeiro mundo. Lançamos-nos na última eleição divididos, muito mais ancorados em nossos medos do que cada candidato poderia causar ao país do que realmente crentes em suas propostas salvadoras. Tínhamos um cenário de um povo saturado de promessas, de discursos empolados e dirigidos para convertidos e que só resultaram em centenas de obras abandonadas país afora. O dinheiro público sendo escandalosamente gasto nessas obras em todo o território nacional. Esqueletos de promessas feitas de concreto e ferro se espalham no Brasil afora, deixando à mostra o desperdício e o descaso com dinheiro público e a insensibilidade de governantes enclausurados no poder em Brasília. O candidato improvável captou de algum modo esta vontade da maioria dos eleitores e elegeu-se presidente da República de todos os brasileiros, que neles votaram e que não votaram. Suas primeiras indicações e ações, antes mesmo da posse oficial, demonstram que não só o presidente eleito soube ler as ruas como começa a entregar, através de indicações de ministros e propostas de mudanças nas áreas da Previdência, a segurança, dívida pública, entre outras, e a tão esperada reforma política. Medidas sérias pelas quais a sociedade anseia. Hoje, não temos mais a ilusão, nem paixões com soluções mágicas. Serão dias duros, certamente surgirão muitas dificuldades para aprovar mudanças, tanto na sociedade como no parlamento. Mas esta é a nossa sina, esta é a característica do povo brasileiro: levantar-se a cada queda, bater a poeira das roupas, limpar o suor da testa e recomeçar. Desejamos ao novo governo serenidade e ouvidos atentos ao povo. Esperamos de nosso Congresso sensibilidade para trabalhar pelos interesses nacional e dos partidos o compromisso de se esforçarem para tratar dos méritos das propostas e não somente dar apoio incondicional, sem crítica, ou fazer oposição sem bom senso. Aprendemos a crescer na diversidade. Não devemos vê-la como inimiga, mas como um desafio a ser enfrentado. Muitas vezes é nesta condição que encontramos as oportunidades e que um povo se fortalece. Desejamos aos novos governos serenidade e ouvidos atentos ao povo. E com a certeza, senhores, que o Brasil saberá dar condições, o Brasil saberá, o povo, apoiar as ações, os gestos e a concretização das propostas
que foram alencadas em plena campanha eleitoral. Terminou a eleição. O povo deu o voto para aquele que falou o linguajar popular e depositou a confiança. E nós esperamos, não sentados, mas atentos, que o Brasil possa escrever uma nova história. Sabemos das dificuldades, sabemos dos problemas que irão ocorrer, mas todos aqueles que assumiram compromissos e propostas sabiam que estes problemas caberia a eles resolverem. E nós vamos esperar. Repito, não sentados e nem calados, atentos para que o Brasil tenha uma nova história. Confiamos a estes todo o empenho, todo o trabalho, confiamos a toda a energia, para que realmente possam concretizar o sonho do Brasil. É um país grande, de fé, um país de luta, e quem deve comandar a luta são os eleitos. E os eleitos ou cumprem com o que prometeram, ou terão dificuldades mais à frente. Hoje o povo está mais politizado, está mais atento, as redes sociais estão aí, as pessoas se conversam mais, se faz o que se prometeu, ou também a caminhada será curta. Parabéns a esses eleitos, espero que cumprem seus compromissos. Na sequência, inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Porém, antes, permita-me registrar a presença da Escola Municipal Manuel Henrique Borges, do município de Barra do Sul, com seus 41 alunos, mais os responsáveis na pessoa da professora Gisela. Obrigado pela presença de todos, pelo prestígio, sinta-se à vontade nesta casa. Agora sim, com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Muito bem, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, ocupar essa tribuna. E hoje, com a presença dos senhores deputados e todos os demais visitantes, os estudantes que nos visitam, professores, educadores, educadoras que acompanham os estudantes nesta Casa Legislativa, que representa os eleitores, a população catarinense, que estamos aqui, ao menos com esse intuito de fazer leis, construir políticas públicas que possam atender da melhor forma possível o povo catarinense. Eu me inscrevi hoje, senhor presidente, para falar sobre a situação do nosso Estado e falar sobre a situação da infraestrutura. E eu quero aqui ressaltar, entre tantos desafios e tantos problemas que esse Estado tem na infraestrutura, a velha, falada, comentada, prometida por tantos candidatos e candidatas a governador, governadores e governadores em exercício e governadores eleitos, que é a rodovia que liga a Anita Garibaldi ao Celso Ramos. Finalmente a obra iniciou durante o governo Raimundo Colombo, mas chegou a só iniciar praticamente, né? Uma pequena parte da obra executada, da infraestrutura da obra, e não chegou a nem ter recapeamento de asfalto. As pessoas lá estão se mobilizando, né? Os agricultores da região, a população da região, e nós estamos trazendo esse tema aqui à tribuna, para cobrar do governo. Se mexeu naquela obra, se abriu, né, a rodovia, e muita coisa está lá parada, hoje abandonada, e a população da região nos cobrando também. Então, estou trazendo a esta tribuna hoje a reivindicação da comunidade regional, que precisa continuar os investimentos lá. A região, com certeza,
merece a ligação asfáltica, como tantos outros municípios e outras regiões que estão cobrando, inclusive, o próprio recapeamento, fechar os buracos, que são muitos por esse estado afora, muitos prejuízos, como nós mesmos que estamos rodando dia e noite nas estradas estaduais e tendo prejuízos grandes também com os nossos carros, e assim a população catarinense que nos cobra permanentemente. Então estamos aí nesta cobrança, sabendo da situação crítica que está o nosso estado. O orçamento vem aí com um déficit de mais de 2 bilhões de reais, falta 700 milhões para fornecedores que o estado vai ficar devendo para o final do ano, já anunciado um débito que fica para o próximo governo. Então, é lamentável a situação que a gente também vive em Santa Catarina, com obras abandonadas, com infraestrutura precária, estradas cheias de buracos, enfim, a situação em todos os cantos gritante, em termos de infraestrutura, mas também em outras áreas, uma dívida estrondosa com fornecedores também, que tende a estar aí para o final do ano, se consolidar para o final do ano. Então é isto que nos preocupa também, que trouxemos aqui, todo dia a sociedade catarinense nos cobra nesse sentido. Eu quero aqui usar esses 5 minutos que ainda me restam. No último domingo, completou um ano da tal da reforma trabalhista, ou melhor, um ano que rasgaram a nossa consolidação das leis do trabalho. Um discurso inflamado em todos os cantos, de que tem que tirar direito dos trabalhadores para que se gerem novos empregos. Se anunciava imediatamente com rasgar a CLT, ia se criar aí 5, 6 milhões de emprego imediatamente. Onde é que estão? Onde é que estão? Mentiram para os trabalhadores para convencê-los. Inclusive, muitos dirigentes sindicais também, pelo jeito, se convenceram de que tinha que acabar com a CLT para gerar emprego. Pelo contrário, não geraram emprego, precarizaram a situação do trabalho no Brasil, criaram a tal do trabalho intermitente, que traz uma situação caótica para o trabalhador. Ele só trabalha quando o empresário ou empregador o chama, talvez algumas horas por dia, ou talvez algumas horas por semana, e o desemprego brasileiro, as condições de trabalho do trabalhador, da trabalhadora, que gera a empresa do nosso país, que está lá na fábrica, na empresa, em qualquer lugar, no comércio, no serviço, na indústria, precarizou muito mais como já estava. Então, mais uma enrolação, mais uma vez, usaram um discurso falso, mentiroso, para convencer os trabalhadores a abrir mão dos seus direitos conquistados a duras penas. E agora continua o discurso, que tem que fazer a tal da reforma ou anti-reforma, ou destruição da Previdência Pública, e ainda querem seguir o exemplo do Chile, que é um desastre, foi um desastre, a Previdência privada, que hoje é o país com maior índice de suicídio de idosos, porque não conseguem se aposentar. Mais uma mentira, porque sem a Previdência forte, sem a aposentadoria, o comércio, a indústria, especialmente nos pequenos e médios municípios,
onde a Previdência é um instrumento estratégico no desenvolvimento dos municípios, vem mais uma grande mentira. O que gera desenvolvimento, o que gera novos empregos, é a melhoria do poder aquisitivo do trabalhador, é valorização do salário. E com a valorização do salário, o trabalhador tem mais dinheiro, ele consegue comprar, e aí o comércio vende mais, a indústria vende mais. Foi esse o grande segredo da economia positiva, distribuição de renda que nós construímos durante o governo do presidente Lula e grande parte do governo da presidente Dilma. Foi valorizar o salário 83% acima da inflação, que aí sim melhorou o poder aquisitivo e a economia gerou de forma positiva. Não querem admitir isso. Estão voltando ao passado, da quebradeira, da não economia sustentável, da diminuição de renda do trabalhador, e aí esses mais de 60 milhões de trabalhadores que basicamente trabalham com salário mínimo, sem emprego, salário defasado, querem agora ainda acabar com a previdência pública, que é um dos grandes fatores do desenvolvimento dos nossos municípios, quando entra o dinheirinho do aposentado no final do mês, dos programas sociais, a economia local movimenta. E esse é o fruto importante da economia brasileira. E nós, infelizmente, estamos voltando a caminhar de ré. Isto não é sustentável, isso não traz desenvolvimento para o Brasil, e as condições de vida do nosso trabalhador com certeza vai piorar. Então a mudança da CLT foi conversa, como diz o povo nosso, foi conversa para boi dormir, né? E não deu resultado, e não vai dar resultado nem aqui e nem em lugar nenhum. Obrigado. Mas tenho ainda alguns minutos, alguns segundos, deputado Caro Preço. Cede uma parte. Vossa Excelência abordou um tema que costuma dar muito palanque para falar a respeito de sistemas de aposentadoria. O fato é que a hora da verdade está chegando. O modelo, até agora, acabou. A nossa população envelheceu e nós temos que nos despir dos partidos políticos e enfrentar a realidade. Porque do jeito que está, com privilégios, com castas dentro das aposentadorias estaduais, municipais e também da federal, o Brasil não consegue mais fazer nada, senhor parlamentar. Mais 1 minuto e 30 segundos. Complementando, o Brasil não consegue mais fazer nada a continuar esse tipo de situação. Eu gostaria muito, deputado, e o tempo é curto para nós debater, mas agradeço a sua contribuição. Eu só quero dizer, deputado, nós temos disposição de discutir esse tema, mas daí a gente tem que discutir ele com profundidade, que não é só aumentar a idade mínima, nós precisamos mexer justamente nos grandes privilégios e, pelo que tudo indica, isso não está colocado na proposta, no projeto de reforma da Previdência. Nós queremos discutir isso sim, mas queremos começar de cima para baixo, não de quem ganha salário mínimo, como é a proposta inicial, deputado. Obrigado. Parabéns, vamos acabar com privilégios. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a deputada Ada de Luca. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria aqui de deixar meu registro parabenizando não só os 15 mil alunos inscritos de Criciúma, Siderópolis, Nova Veneza, Içara e Cocal do Sul, e os 229 premiados no prêmio ASIC de Matemática, mas também quem promove, que é a Associação Empresarial de Criciúma, com o objetivo de promover a valorização da matemática na vida cotidiana da sociedade. Uma bela iniciativa e que vem acontecendo desde 2014. Feito o registro, deputada. Fim das breves comunicações. Agora vamos entrar ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati, por até 7 minutos.
que é difícil. Quero cumprimentar o presidente, deputados, deputadas. Quero fazer um pronunciamento hoje, marcando uma data fundamental e que tenho plena convicção histórica, das mais importantes para a democracia brasileira e que foi pouco abordada, pouco falada. Eu falo da Constituição de 88, que no dia 5 de outubro completou 30 anos, 3 décadas. A Constituição é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro para demais normativas. Esta é a 7ª Constituição adotada no país, a 6ª desde que nos tornamos uma república. Em 22 de setembro de 88, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, sendo 72 senadores e 487 deputados federais, entre eles apenas 26 mulheres. Não à toa ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Em 20 meses de debates, houve intensa participação de representantes da sociedade, com organizações de classe, entidades sociais e religiosas e lideranças indígenas. Durante 5 meses, cidadãos e entidades encaminharam suas sugestões para a nova Constituição. Foram coletadas 72.719 sugestões de todo o país, além de outras 12.000 sugestões dos próprios constituintes. É essencial lembrar que foi elaborada no processo de redemocratização do nosso país, após 21 anos de ditadura militar, e veio para assegurar direitos fundamentais que eram violados no regime autoritário. Assim, a Constituição de 88 qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional. E, claro, garantiu o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia representativa, que é o voto popular e a eleição direta para os cargos de presidente, governador, prefeito, deputado federal, estadual, senador e vereador. O direito ao voto foi estendido aos cidadãos não alfabetizados e jovens a partir de 16 anos. Dividida em 9 capítulos e contando com 250 artigos e 99 emendas constitucionais até o final do ano passado, mais do que exaltar a democracia como valor máximo, a Constituição de 88 representa uma conquista no direito dos trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas e do meio ambiente. Nenhuma outra lei no Brasil pode contrariar ou se sobrepor à nossa Constituição. Se isso acontece, é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do judiciário brasileiro, que tem a função de guardião da Constituição. Tendo por base o ideal de igualdade, a Constituição de 88 trouxe entre os seus princípios fundamentais a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Os direitos básicos estão listados e assegurados, em especial no artigo 5º da Constituição, que afirma, entre outros pontos, todos, homens e mulheres, são iguais perante a lei. É livre a manifestação do pensamento, de expressão e de religião. É assegurado a todos o acesso à informação e a liberdade de manifestação. Além disso, também estabelece como direitos e garantias fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.
No que se refere à educação, é essencial lembrar o conteúdo do artigo 206, que destaca, abre aspas, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, segundo princípio, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E o quinto, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. A Constituição também tem um capítulo dedicado à política agrícola e fundiária e à reforma agrária. No seu artigo 184, afirma, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Além disso, a criação do Sistema Único de Saúde foi uma das grandes conquistas da sociedade brasileira em 88. Com a finalidade de combater a desigualdade na assistência à saúde à população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Não à toa, o direito à saúde consta no título dedicado à ordem social. Por isso, segundos, deputado. Ok. Não à toa, então, que nos artigos 198 a 200 atribuem ao Sistema Único de Saúde a coordenação e execução das políticas para proteção e promoção à saúde no Brasil. Viva a Constituição Federal! Vamos defendê-la e assegurar que, de fato, ela saia do papel e se torne um direito do cidadão brasileiro. Obrigada. Próximo horário pertence ao PSDB, PCdoB, Bloco Parlamentar, Progressistas, PL, PSB, Podemos, PMDB, PSD. Deputado Milton Obos, com a palavra por até 13 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, cumprimentar todos que nos acompanham através da TVL. Nós estamos fazendo aqui, senhor presidente, uma indicação ao senhor governador do Estado, com base na Lei 17.589, de 30 de novembro de 2018, que cria, deputado Maurício Kudilac, a Rota Turística Os Caminhos de Santa Paulina, e essa indicação para que, por meio deste, o secretário de Estado de Comunicação, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Secretaria de Estado de Planejamento e o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, para que, em conjunto, elaborem e executem, em caráter emergencial, já que nesta temporada de verão 2018-19, ações estratégicas de marketing com base à Lei 17.589, de 30 de novembro de 2018, que institui a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina, e nós estamos solicitando aí a necessidade do Estado, do poder público, para aproveitar esse potencial turístico que nós vamos ter na região,
que compreende aí os municípios de Balneário Camboriú, até Nova Trento, a necessidade de se implantar toda a sinalização da rota turística e também utilizar o marketing do Estado para divulgar que essa rota hoje é lei estadual, sancionada pelo governador do Estado, proposta por nós aqui nesse Parlamento, deputado Minotto, e que eu tenho certeza que muita gente poderá vir para Santa Catarina, estimulado a fazer essa rota do turismo religioso com o nosso turismo de praias. Então, essa é uma indicação que nós estamos apresentando aqui ao senhor governador e esperamos que nós possamos ser atendidos. E eu queria voltar a falar de outro assunto que me preocupa muito em Santa Catarina. Todos nós sabemos, deputado Dirceu Dresch, que nós vivemos um momento de dificuldade econômica, que os governos estão aí tentando fazer para o fechamento de ano, ainda mais fechamento de exercício, todo o marabalismo possível para arrecadar. Mas nós não podemos esquecer que a vida do trabalhador catarinense, das indústrias que aqui estão instaladas, dos comércios, dos distribuidores que aqui se instalaram, continua no ano que vem. Todos nós vamos ter que continuar vivendo. E nós não podemos fazer o que o Estado está fazendo, e por isso que eu quero vir aqui fazer mais um apelo ao governo de Santa Catarina, à Secretaria de Estado da Fazenda, e quero solicitar pessoalmente ao líder de governo, deputado Cobalcini, para que retire esse decreto, o decreto 1711, de 28 de agosto de 2018, que anule esse decreto. Caso contrário, nós, deputado Sareta, aqui nessa casa, temos a responsabilidade de fazer a defesa da economia, deputado Cobalcini, e do povo catarinense. Esse é um apelo que eu quero fazer a Vossa Excelência, antes de nós entrarmos com qualquer proposição legislativa que altere isso. Nós estamos muito preocupados. O decreto 1711, ele de forma até sem fundamentação jurídica, ele é um desestímulo ao nascimento de novas empresas para Santa Catarina, principalmente aqueles do setor atacadistas que vieram se instalar aqui em função do nosso polo de importação e também por conta do regime especial tributário, onde permitia que as compras do mercado interno, quando comprada em Santa Catarina, a substituição tributária ele recolhesse só no momento da venda e não no momento da compra. Isso é uma coisa que vem acontecendo há anos e trouxe muito investimento para Santa Catarina. E o que acontece agora? O Estado, através desse decreto, ele obriga que um segmento só, eu também não sei por que só um segmento só, o segmento de autopeças, propulsores, vão aí desde peças de moto, caminhões, ônibus, automóveis, que esse segmento, ao invés de pagar a substituição tributária na hora que ele faz a venda, ele tem aqui até o dia 31 de dezembro desse ano, fazer o levantamento de todo o estoque, deputada Luciane, todo o estoque que ele tem dentro de casa e recolher antecipadamente o ICMS, como se ele já tivesse vendido tudo, para o governo fazer caixa. Isso é uma loucura. Tem empresas que vão quebrar por conta disso, outras vão embora, como já me disseram pessoalmente. Nós vamos embora de Santa Catarina. Sabe por quê, deputada Luciane? Olha que conta fácil, deputado Cobalcini. Vossa Excelência, que é líder do governo e tem sensibilidade, eu sei disso. Essas empresas, somente, em média, 30% do que elas vendem
vendem para dentro do Estado. Os outros 70% são para as outras unidades da federação. E como é que funciona o regime tributário quando ele vende para o Paraná, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul? Ele tem que recolher no ato da venda a substituição tributária para o cliente dele lá do outro estado. E ele vai ter que continuar fazendo isso, mesmo tendo pago o ICMS de todo o estoque que ele tem. Porque ele só vai poder compensar essa arrecadação que o Estado quer fazer de forma antecipada até 31 de dezembro para fazer caixa, ele só vai poder compensar com os 30% que ele vende dentro do Estado. Então, ele vai ficar com um crédito enorme de ICM sem poder usar. Nenhuma empresa vai ficar em Santa Catarina nessas condições. Vai ter que entrar com ação contra o Estado para ressarcir esse ICM de volta, né? E não vai conseguir compensar, e o Estado não vai arrecadar mais, porque ele vai ficar com um crédito escriturado lá, e ao longo dos anos seguintes o Estado não arrecada mais nada com esse segmento, porque até 31 de dezembro o governo botou todo o dinheiro dentro de casa. Então, essa é uma atitude que nós aqui no Parlamento não podemos concordar com isso. Nós não podemos administrar a economia do Estado de Santa Catarina, que é a economia dinâmica, a mais forte do Brasil, não podemos administrar com um olhar no caixa para o encerramento de contas de um final de ano. Nós temos que dar segurança jurídica para os empresários continuarem investindo em Santa Catarina, continuar gerando emprego, continuar arrecadando imposto todos os meses. E o imposto a gente paga quando a gente vende e não quando a gente compra. A substituição tributária que foi feita nos estados, que faz a arrecadação na hora da compra, isso foi um instrumento utilizado por todos os estados brasileiros. E todos os estados brasileiros fizeram os seus regimes próprios para atrair determinados segmentos que pudessem alavancar suas economias. O estado do Espírito Santo, por exemplo, que é hoje considerado o melhor estado do Brasil, em termos de economias, de finanças internas de governo, é o estado que tem mais em evidência a guerra fiscal. É o estado que mais dá benefícios. É o melhor estado da federação, porque todo mundo vai para lá. Então, se existe a guerra fiscal no Brasil, o estado de Santa Catarina não pode ficar alheio a isso, porque senão ele vai perder a competitividade dos seus investidores aqui, dos seus empreendedores. E é isso que gera emprego e é isso que arrecada imposto para o Estado. Então, nós não podemos permitir isso. E eu quero fazer, mais uma vez, deputado Cobalcini, o apelo a Vossa Excelência, se precisar, vamos junto com Vossa Excelência lá conversar com o pessoal da Fazenda. O setor, que é a ADAC, que representa os distribuidores e atacadistas do Estado, está tentando audiência lá com o secretário da Fazenda para tratar desse assunto, porque o prazo é até 31 de dezembro, e hoje me disse o presidente Valmir que a audiência foi marcada só para o dia 4 de dezembro. Talvez não haja tempo suficiente, se o governo não tomar uma providência, de nós aqui no Parlamento poder corrigirmos um erro tão grave que pode trazer consequências futuras muito drásticas para o nosso Estado. Quando você não tem segurança jurídica tributária, você não atrai investimento, gente. É a mesma coisa, essa decisão que nós estamos contestando aqui através do decreto 1711, é a mesma coisa que nós hoje fôssemos revogar por um decreto os benefícios que fizeram com que a BMW se instalasse em Santa Catarina, deputado Pavan. Não se pode tratar de atos feitos através de lei, não se pode tratar disso só com olhar no caixa. É esse apelo que eu gostaria de fazer para o governo, para que nós possamos aqui continuar defendendo, deputado Cobalcini, eu já lhe dou uma parte, porque eu quero lhe pedir ajuda para que a gente possa convencer os técnicos da Fazenda que isso é um equívoco muito sério, vai trazer prejuízos muito sérios. Já tem casos concretos de empresas que, se tiver que fazer isso, voltam para São Paulo de onde vieram e fecham as portas em Santa Catarina. Com muito prazer, lhe concedo a parte, deputado Cobalcini. Deputado Milton Obres,
quando adentrei ao plenário, ouvi o seu pronunciamento, fiquei também preocupado, ainda que não conheça exatamente o teor do decreto 1711. Mas fiz um contato com o secretário da Fazenda, agora mesmo, e ele disse que é um decreto já com alguns meses, mas ele está totalmente aberto, me comprometi de formalizar isso e de lhe acompanhar numa audiência com o secretário da Fazenda, que se efetivamente for o que Vossa Excelência, né, demonstrou na sua preocupação, está aberto a fazer a mudança necessária desse decreto. Apenas pediu-me que formalizasse isso e, da parte dele, há a maior boa vontade de recuar, se for o caso. Ótimo, lhe agradeço, deputado Cobalcini. Por isso que até lhe procurei antes de eu vir para o plenário, e Vossa Excelência estava numa reunião fora, para que eu pudesse fazer essa conversa com Vossa Excelência, para que a gente possa corrigir isso. A gente entende a situação de caixa dos governos, e Santa Catarina não é diferente, mas essa é uma medida que traz uma insegurança muito grande. Tem uma empresa desse segmento que começou uma construção em Itajaí de 30 mil metros quadrados e parou no fundamento por causa dessa insegurança que nós vivemos aqui. Então, muito obrigado, senhor presidente, era isso. PMDB, PCdoB. Não havendo mais interesse no horário partidário, eu vou suspender a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a sessão.